Atos capítulo 16, a minha versão é a NVI. Verso 1 diz: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É por meio da Tua Palavra que nós o conhecemos, é por meio da Tua Palavra que nós conhecemos o nosso estado, e conhecemos o quanto nós necessitamos da Tua graça. É por meio da Tua Palavra que conhecemos a graça salvadora de Cristo Jesus. E a Tua Palavra não só nos aponta à salvação, como nos aponta o que essa salvação proporciona para nós no tempo presente. O que é ser um cidadão do reino. Nós queremos, Senhor, ser cada dia mais parecidos com Cristo, ser cada dia mais parecidos com aquilo que o Senhor nos fez, aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, aquilo pelo qual nós fomos criados para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a introjetar a Tua Palavra. Ajuda-nos não só a entender, mas a praticar, a viver, a desejar a Tua Palavra. Que nessa noite o Teu Santo Espírito, como sempre pedimos, Senhor, e como nos foi prometido pelo Senhor, que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade. Dá-nos discernimento da Tua Palavra. Aplica a Tua Palavra aos nossos corações, para que ela seja para nós por estrutura de vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Você já se sentiu perdido em algum momento da vida? Já precisou de alguma direção em algum momento? Tem a famosa anedota popular que diz que homem não pede ajuda quando está perdido, né? Eu sei para onde eu estou indo. A esposa fala: vamos parar, vamos perguntar, né? Aí o marido fala assim: não, eu sei para onde eu estou indo. E geralmente não sabe, não. Às vezes dá muito errado essa confiança. Infelizmente, na vida cristã, há muitos que acabam vivendo assim também. Não, eu sei o que eu estou fazendo, mas estão bem distantes da revelação que o Senhor nos traz, dos princípios que guardam a nossa vida, da sabedoria. Ao longo das últimas semanas, nós meditamos um pouco sobre como Deus nos direciona e como Deus trabalha em nós nas mais diferentes estações da vida. Como essa vida, como o Martinho trouxe na última semana, ela é maluca, ela não faz sentido se nós não entendermos a vida a partir da eternidade. Que essa é uma vida de estupidezes, que nós praticamos e que outros praticam, e que muitas vezes nós nos vemos envolvidos em coisas que não fazem o menor sentido. Mas aquele que tem um caminho com o Senhor, passa a entender a vida e a enxergar a vida de uma outra forma. Passa a ver a beleza do dia a dia, passa a ver a sabedoria do dia a dia, e passa a ver a vida sendo vivida no chão da vida, com a graça de Deus, sempre com o coração agradecido. Mas quando nós pensamos nos nossos modos de viver, nós precisamos de direção, nós precisamos de um caminho. E há uma promessa do Senhor que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade sobre Cristo, a toda a verdade sobre o que é a vida, a toda a verdade sobre o nosso propósito, ao significado real da vida. O Espírito Santo nos guia em todo tempo, nos guia em todo momento. A pergunta é: como o Espírito Santo nos guia? Como Deus
nos guia. E eu gosto muito desse texto, porque ele exemplifica de uma forma muito prática algumas formas pelas quais Deus nos guia. E aqui nós vemos pelo menos 3 formas pelas quais Deus nos guia. Esse texto aqui do capítulo 16 é, obviamente, a continuidade do capítulo 15, onde Paulo está começando a sua segunda viagem missionária. Paulo está retornando às igrejas que ele já havia pregado, onde já haviam sido estabelecidas igrejas. Na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo e Barnabé fazem um contorno. Descem até a ilha de Chipre, aí eles sobem por Perge, aí vão até esse lugar aqui, essas cidades chamadas Listra, Icônio e Derbe, são cidades muito próximas, que ficam numa região conhecida como a Galácia. Tem inclusive um livro na Bíblia, uma carta de Paulo, chamada Carta aos Gálatas. Galácia é essa região. Então Paulo chegava nessa cidade e qual era o jeito dele agir? Ele primeiro ia na sinagoga. Paulo era um judeu, portanto ele tinha um trânsito na sinagoga. E ali ele chegava e ele apresentava Cristo através do Antigo Testamento, dizendo àquelas pessoas que ali estavam que o Messias veio. O Messias que eles aguardavam é Cristo, é Jesus. Então, aos sábados, quando os judeus se reuniam, Paulo pregava, não só aos judeus, mas também aos gentios que haviam se convertido ao judaísmo. A Bíblia o livro de Atos, os chama de os gentios tementes, ou os gregos tementes a Deus. Eram esses que não eram judeus de nascimento, mas que haviam ouvido a mensagem dos judeus e haviam se convertido ao judaísmo. Eram os judeus prosélitos. Então Paulo ia à sinagoga e pregava a essa multidão cativa, gente que já estava ali para poder ouvir a palavra. Ele lia as escrituras do Antigo Testamento e pregava a respeito de Jesus. Depois Paulo ia para os lugares públicos, onde ele pregava o evangelho aos gentios e às pessoas de todo tipo. E ali também pessoas se convertiam. O que acontecia é que com esse grupo de cristãos que se formava, ali então começava uma igreja. E um dos motivos pelos quais Paulo permanecia um pouco mais na cidade era para levantar ou uma liderança local, ou para trazer alguém para poder ser um pastor ali naquela igreja. Uma vez estabelecida a igreja ali, Paulo rumava para uma outra cidade. Paulo não era um pastor, ele era um plantador de igreja, ele era um apóstolo. E a sua função era pregar o evangelho, conseguir ali um grupo de cristãos, então plantar uma igreja e ele seguia. Então Paulo volta para Antioquia, onde era a base. E presta muita atenção nesse contexto, que ele é muito importante para tudo isso aqui que nós estamos vendo. Ele volta a Antioquia, e um grupo de judeus convertidos vai até Antioquia dizendo: olha, tudo bem que vocês receberam a Cristo, mas se vocês não se circuncidarem e não guardarem as leis de Moisés, vocês não serão salvos. Paulo e Barnabé, então, começam a brigar com estes homens, dizendo: não, a salvação não funciona desse jeito. Aqueles que são gentios não precisam passar pela circuncisão, passar por todos os trâmites dos judeus. Eles precisam de Cristo. E essa celeuma, então, traz um problema na igreja em Antioquia. Então, no capítulo 15, nós vamos ver que a igreja pega Paulo, Barnabé e mais uma comitiva e manda para Jerusalém. E lá em Jerusalém eles vão conversar com os apóstolos. E ali, essa situação é apresentada. Pedro se levanta e diz: olha, vocês sabem muito bem que eu fui o primeiro a pregar aos gentios, e nós temos visto o quanto Deus tem trabalhado em meio aos gentios. Eles receberam do Espírito Santo. E como é que nós vamos impor sobre eles uma carga que nem nós e nem nossos antepassados conseguiram suportar? Então Tiago se levanta. Tiago era a coluna da igreja. Tiago não era apóstolo, o apóstolo Tiago já havia sido martirizado. Tiago era meio irmão de Jesus, e ali já era a coluna da igreja. Ele se levanta e diz: então, vamos resolver isso. Vamos falar com os irmãos gentios que eles não precisam se circuncidar. É bom apenas que eles estejam distantes de carnes sacrificadas a ídolos, da imoralidade sexual, de comer sangue, de comer carne sufocada. Isso para que haja um relacionamento entre os demais irmãos judeus. Foi isso que ficou decidido. Voltam para Antioquia e ali transmitem essas instruções que estão no capítulo 15. Aí então, Paulo pensa juntamente com Barnabé, está no finalzinho do capítulo 15, vamos voltar para as igrejas então onde nós pregamos, para ver como os irmãos estão. E inclusive, trazer essas notícias do concílio de Jerusalém, trazer essas instruções a essa igreja. É isso que nós vemos aí no versículo 4 do capítulo 16. 16:4 diz que nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Então eles voltam e fazem isso.
Paulo, quando chega ali na região de Derbe, Listra, fala assim, bom, tem um rapaz bom para o serviço, um menino chamado Timóteo. Timóteo é um homem de Deus, vamos levar Timóteo também nessa viagem. No capítulo 15 acontece uma treta, talvez você se lembre da treta. Paulo e Barnabé que vão seguir aí, de volta às igrejas que eles já haviam pregado, Barnabé fala, eu quero levar meu primo João Marcos. Mas Marcos, na primeira viagem, tinha abandonado eles. E Paulo fala, de jeito nenhum, Marcos não vai com a gente. E aí diz o texto que há uma grande confusão entre eles, de forma que há uma cisão. Barnabé e João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, vão por um caminho, e Paulo e Silas vão por outro caminho. E aí nesse outro caminho eles encontram aí com Timóteo. Timóteo tinha por volta aí dos seus 15 anos. Por que eu estou contando tudo isso, toda essa história? O que nós estamos vendo aqui é um caminho. É alguém que tem um propósito e está caminhando nesse propósito. Afinal, se nós queremos entender o que é ser guiado por Deus, precisamos entender que uma das formas pelas quais Deus nos guia é por meio da prudência, é por meio da inteligência, é por meio dos cálculos, é por meio dos planejamentos, tendo a Escritura como a base de todas as coisas. Paulo entendia o seu chamado. Paulo estava fundamentado, juntamente aí com seus companheiros, na palavra de Jesus, lá no final de Marcos, no final de Mateus. Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. No capítulo 13 de Atos, a igreja separa Paulo e Barnabé para que eles vão até os gentios pregar o evangelho. Havia uma direção essa que é baseada na Escritura, uma direção essa que é baseada no conselho da igreja, no reconhecimento da igreja, e a partir daí, cálculos, planejamento, dia a dia. Há muitos que pensam que ser guiado por Deus significa estar ouvindo a voz de Deus com reverb 24 horas por dia, dizendo o que tem que fazer. Senhor, a louça da cozinha ainda está suja. É vontade do Senhor que eu lave a louça. E a pessoa fica esperando uma voz do céu dizendo, eis que te digo, lave a louça. A casa precisa de pintura. Senhor, é vontade do Senhor que eu pinte a casa. Senhor, este trabalho que eu estou para entrar, é vontade do Senhor que eu entre ou não entre? Veja, entenda uma coisa. Deus nos criou como seres volitivos. Seres com capacidade de decisão. Seres que foram criados para viver. Mas desde que a queda nos tocou, desde que o pecado entrou no mundo, o nosso vivômetro não funciona do jeito que deveria. A nossa prudência, a nossa inteligência não funciona do jeito que deveria. Então Deus nos traz a sua palavra, Deus nos traz a sua lei. A lei que denuncia os nossos pecados, a lei que mostra os nossos caminhos errôneos, a lei que aponta para o caminho que mais se parece com aquilo que nós seríamos não fosse o pecado. Mas a partir de então nós temos um encontro com Cristo. E Cristo restaura em nós o relacionamento com o Pai. Ainda existe uma caminhada, ainda existe um desenvolvimento, ainda existe a necessidade da santificação, do conhecimento de Deus, mas nós não estamos mais distantes de Deus. Deus coloca em nós o seu Espírito, mas a partir de então, nós somos chamados a viver o hoje, a comer, a trabalhar, a agir, a viajar, a tomarmos as nossas decisões, porque Deus nos fez para tomarmos decisões, e uma vez que temos um relacionamento com Deus, e buscamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, caminhamos e planejamos a partir deste relacionamento com Deus, mas nós caminhamos, nós decidimos, nós planejamos. Tiago vai falar algo sobre isso. Ele diz que arrogante é aquele que diz, eu vou para tal lugar, eu vou para tal cidade, ali eu vou ficar tanto tempo, e ali eu vou ganhar dinheiro. Ele diz não, ao contrário. Ele deveria dizer, se Deus quiser, e se eu tiver vida, farei isso, ou farei aquilo. Veja, Tiago não está condenando fazer planos. O que ele condena é fazer planos à parte e de maneira autônoma, sem levar Deus em consideração. Mas uma vez que Deus é a nossa base, uma vez que Cristo é a nossa base, uma vez que Cristo é o nosso alvo, nós vivemos, nós decidimos, nós agimos, nós planejamos, nós fazemos os cálculos. De novo, há quem pense
que vida espiritual é aquela onde ele ouve em cada detalhe de uma voz sobrenatural o que ele tem que fazer. Mas isso não é maturidade, isso é infantilidade. Eu tenho filhos pequenos. Eu tenho um de 2, um de 4 e uma de 9. Os pequenos, na verdade os 3, eu falo, está na hora de tomar banho. Mas por quê? Está na hora de tomar banho. Lave o cabelo hoje porque você não lavou ontem. Com os pequenos eu tenho que ir lá, dar banho, dizer a gente lava assim, a gente esfrega assim, assim, assim. E às vezes eles não querem. Mas eu estou ensinando, eu estou fazendo, eu estou dizendo, eu estou discipulando os meus filhos para a vida. Mas eu espero que em algum momento eles tomem banho porque querem tomar banho. Eles se limpem de maneira apropriada, sem que ninguém precise ficar dizendo. A minha mãe não fica me ligando todo dia, aí, já tomou banho? Lavou atrás da orelha? Por quê? Porque eu sou um adulto. Por mais que não pareça, eu sou um adulto. Imaturidade fala de aprendermos a tomar decisões com base naquilo que nos foi ensinado, com um senso de critério e de julgamento sobre a vida. Porque Deus nos guia de maneira ordinária, por meio da sua palavra e pelo exercício da nossa prudência, da nossa inteligência. Nenhum anjo apareceu para Paulo e disse, Paulo, volta para as igrejas, passa por Icônio, por Derbe, por Listra. Paulo, lá tem um menino chamado Timóteo, pega Timóteo, circuncida o Timóteo e leva ele. Não, Paulo fez os cálculos. Olha o que diz aí no capítulo 15, no versículo 36, diz assim, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Decisão. Eles iam levar, inclusive, as orientações do concílio, que falava, olha, para a salvação, não precisa circuncidar. Mas olha que coisa esquisita. Paulo vai levar Timóteo, e a primeira coisa que ele faz com Timóteo é circuncidar. Fico imaginando os olhos arregalados de Timóteo. Timóteo, você vai com a gente, mas primeiro tem uma cirurgia para você fazer. Mas por que isso? Não tem nada a ver com salvação. Era algo logístico. O texto diz de maneira muito clara aí no capítulo 16, no versículo 3. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Paulo tinha que passar nas sinagogas primeiro. E se Timóteo não fosse circuncidado, isso seria um problema. Isso seria um desvio de atenção. Timóteo era judeu. Tudo bem um judeu se circuncidar. Ele ia chegar na sinagoga e ia dizer, esse menino aí é filho de um pai grego, ele é circuncidado? Senão ele não pode entrar na sinagoga. Paulo falou, não, já fez a cirurgia, fica tranquilo aí, vamos falar do que importa, vamos falar de Jesus. Resolveu a pendenga. Planejamento. Estratégia. Entenda uma coisa, querido. Se Deus não falar absolutamente mais nada até a sua volta, tudo o que Ele já disse é o suficiente para vivermos os nossos dias para a glória de Deus. Entenda isso. A palavra do Senhor já está à nossa disposição. Pedro vai dizer na sua segunda carta, que pelo divino poder do Senhor e num relacionamento conhecendo a Deus e a Jesus, nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Portanto, ficar dependendo de vozes, de sonhos, de visões, para tomar todas as decisões da nossa vida, não é maturidade. Veja, eu não sou um antissobrenaturalista, não sou. Creio que Deus fala de maneiras sobrenaturais. Creio que Deus age de maneiras miraculosas e inexplicáveis. O problema é que a nossa geração aprendeu que vida com Deus é só isso. Que vida com Deus não tem a ver com o chão da vida, com o dia a dia, com os acertos, com os erros, com os pedidos de perdão, com a volta, querendo viver para a glória de Deus, e tomando decisões, objetivando a glória de Deus. Então, se essa é a minha motivação, eu olho para uma situação, eu olho para o emprego e eu digo, será que esse emprego agrada ou não agrada ao Senhor? Bom, eu sei, este emprego vai me fazer ferir de alguma forma os meus princípios?
Esse emprego vai fazer com que eu perca, talvez, sanidade mental, vai machucar o meu corpo, vai machucar a minha família, a minha relação com a minha família, vai machucar a minha igreja. Eu faço os cálculos. E se a resposta for sim, eu tomo a minha decisão, seja escolhendo ou não escolhendo, mas arco com as consequências. Quando eu olho e digo, não, isso aqui não vai ser produtivo na minha vida, eu faço os cálculos. Então eu tomo a decisão e arco com as consequências. Porque é muito fácil dizer, eu tomei essa decisão porque Deus me guiou. E se der ruim, a culpa é dele. Eu não assumo a minha responsabilidade. Veja, Deus nos guia por meio da prudência, da inteligência, do raciocínio, do planejamento, tendo as Escrituras como a nossa base e a glória de Deus como nosso alvo. Então, compramos, vendemos, trabalhamos, casamos, nos damos em casamento, sempre buscando a revelação que já está disposta a nós nas Escrituras, aprendendo os princípios. Em algum momento, alguém teve que nos ensinar a tomar banho, mas conforme a maturidade vai chegando, nós aprendemos a tomar banho sozinho. Nós temos a palavra de Deus à nossa disposição, e nós oramos, nós clamamos para que Deus nos dê a direção. Amém, queridos? E Deus é bom. Amém? Deus é bom. E Ele vai endireitando o nosso caminho. Se for necessário desviar a nossa rota, Ele vai dar um jeito de desviar a nossa rota. Mas nós assumimos o protagonismo da nossa vida e nós caminhamos. Essa é a forma mais comum, a forma não excepcional, a forma do dia a dia em que o Senhor nos guia. Então Deus já nos deu essa maturidade, essa prerrogativa, por meio da sua palavra, a viver, a sermos adultos na fé. A Bíblia vai nos dizer que quanto às coisas da maldade, nós temos que ser como crianças, mas quanto ao entendimento, nós temos que ser adultos, raciocinar, pensar a respeito disso. Esse processo, ele não exclui Deus, ao contrário, ele tem Deus como a base e como o alvo, mas nós caminhamos. Agora, esse meio ordinário pelo qual Deus nos guia, que é pela prudência, pela inteligência, pelo planejamento, às vezes Deus toca nessa rota, que é o que acontece logo na sequência, aí no versículo 6 em diante, que diz que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Esse é o segundo meio que nós encontramos nesse texto de como Deus nos guia, que é um meio tão abençoado que nem sempre a gente entende. Deus nos guia também fechando portas. Deus nos guia também por meio dos nãos. Deus nos guia também. Veja, Paulo não está optando entre fazer o bem e fazer o mal. Paulo não está optando, e os companheiros de Paulo não estão optando aí entre cometer pecado ou servir a Deus. Não, estão fazendo aquilo que é bom. Pregar na Mísia é bom? É bom. Pregar na Ásia é bom? É bom. Depois Paulo vai chegar na Ásia. Mas não era tempo para isso. E o que acontece é que as portas se fecham. Nós não sabemos como isso acontece. O texto não é claro a dizer como eles perceberam que o Espírito Santo estava impedindo que eles fossem. Talvez fossem as portas fechadas, talvez alguns comentaristas vão dizer alguma doença do próprio apóstolo Paulo. Outra carta vai falar um pouco sobre isso. A carta aos Coríntios fala de um momento em que ele estava muito doente. Talvez fosse isso. Independente do que aconteceu, haviam portas fechadas para esse caminho. Paulo está vindo do leste, em direção a essas cidades. Então o texto diz que ele tenta ir para a Ásia Menor, ali na região de Éfeso, e o Espírito Santo não deixa, então não dá para ir ao sul. Depois ele tenta ir para Mísia, que fica ao norte, não dá, nem para voltar, nem para baixo, nem para cima. Qual é o caminho? Para frente, segue. E ele vai então até Troade. Portas fechadas são um jeito de Deus nos guiar. Os nãos de Deus, não de Deus também é caminho. E muitas vezes Deus usa os nãos para nos abençoar, e nem sempre a gente entende isso. É muito comum os cristãos dizer: Senhor, eu quero tal coisa, abre aquela porta. Senhor, eu estou de olho num boizinho, estou de olho numa menininha, Senhor, abre essa porta. Poucos são aqueles que dizem: Senhor, esta oportunidade de trabalho, que eu vou ganhar muito, que vai ser muito legal para as minhas finanças,
Mas, Senhor, se não for a vontade do Senhor, se isso for me levar para longe do Senhor, se isso for me esfriar na fé, se isso for me tornar uma pessoa diferente daquela que o Senhor me chamou para ser, Senhor, fecha essa porta. Quantos são estes que fazem esta oração? Fecha as portas, Senhor, para que eu não esteja enganado. Porque os nãos de Deus também são caminho, e são caminhos abençoados. Foi por meio da perseguição de Estevão, lá no capítulo 8 de Atos, que os cristãos se espalharam pelo mundo conhecido. Estava todo mundo em Jerusalém. Mas a promessa de Cristo é: vocês vão receber o poder do alto para que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está no capítulo 8 ainda, todo mundo em Jerusalém. Vem a perseguição. E a Bíblia diz que os cristãos são dispersos por vários lugares. E ainda no capítulo 8 diz: e onde quer que chegavam, proclamavam a Jesus. Portas fechadas, dificuldades, também são meios de Deus nos guiar. Também são caminhos de Deus para nós. Talvez eu nunca tenha contado essa história para ninguém aqui, mas eu me casei dia 13 de dezembro de 2009. Sim, eu sei a data do meu casamento. 13 de dezembro de 2009. E antes de casar, a gente tinha feito um combinado de que todas as nossas luas de mel, ou todos os nossos aniversários de casamento, a gente ia para algum lugar. A gente fez isso 3 anos, e depois não fez mais. Mas isso não vem ao caso. Na nossa lua de mel, fomos a Maceió. Oh, terra boa, gostoso. Na segunda lua de mel, no nosso primeiro aniversário de casamento, nós fomos para Gramado e Canela. Uma bênção. Eu abri o site lá da falecida Webjet, aí estava lá, R$29. Eu falei, como assim? Ida e volta, R$29? Deve ser pegadinha. R$29, eu perco R$29. Aí comprei a minha passagem, a passagem da Maiara, na hora que eu abro de novo o site, estava lá, 29 lugares por R$29. Eu cheguei na hora que a promoção foi lançada. E aí compramos e fomos para Gramado e Canela. No terceiro ano, a minha sogra morava nos Estados Unidos, nós estávamos numa condição financeira razoável, tranquila, tínhamos guardado uma graninha, falamos, então, esse ano, terceiro ano de viagem, segundo ano de casamento, nós vamos conhecer o Mickey, vamos lá abraçar o Pato Donald, vamos para os States. Gastamos dinheirinho, fizemos passaporte, marquei o visto, aí na hora do visto lá tinha a opção de Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, marquei para Rio de Janeiro, é bom já dar uma turistadinha ali, no Rio também, né? Aí fomos comprar as passagens, R$69, ida e volta. Deus está abrindo as portas. R$69, de Belo Horizonte, onde morávamos, ao aeroporto Santos Dumont. Santos Dumont fica a 2 quadras da embaixada. Não ia precisar nem pagar táxi. Uber nem existia naquela época. Vamos a pé. O voo chegava no Rio de Janeiro às 11 da manhã. A nossa entrevista era 2 da tarde. O voo de volta era 5 da tarde. Não precisava nem pagar hotel. Deus está abrindo as portas. Já estavam felizes. Pegamos os documentos, os extratos e tudo mais. Fomos para a bendita entrevista, chegamos mais cedo, almoçamos, já viam, da onde a gente estava almoçando, dava para ver a fila já entrando na embaixada. Pegamos a filinha lá, felizes, né? Todos saltitantes. Chegou lá, a moça não estava muito bem naquele dia, com uma cara meio brava, mas Deus está no controle. Demos os documentos para ela, ela fez algumas perguntas, virou, voltou e disse, vocês não vão para os Estados Unidos, o seu visto foi negado. Isso foi em 15 minutos. Voltamos para o aeroporto, às 2h20, e ficamos até às 5 da tarde pensando no que tinha acontecido. Mas estava tudo certo. As portas estavam abertas. Deus estava no controle de tudo isso ou não? Eu fiquei revoltado, gente. Confesso que eu fiquei revoltado. Mas tudo bem, voltamos para casa. Alguns dias depois, um amigo, meu pastor na adolescência, estava na cidade ali, ele é daquela cidade, pastor Deli, estava com um irmão, inclusive, chamado Genoir, o João conhece o Genoir. E eles foram lá em casa. Queriam me visitar. E eles disseram, bom, já que vocês não vão viajar, por que vocês não vão conhecer Capanema? Capanema é a Europa do Brasil. Vão lá conhecer Capanema. E é bom, não vamos viajar mais, né?
vamos para Capanema. E o resto é história. Fomos, voltamos e voltamos para Capanema de mala e cuia. Na verdade, só de mala, cuia eu comprei lá. Foi ali que eu fui ordenado ministro de louvor. Foi ali que eu fui ordenado a pastor. E se eu estou aqui, hoje, na Igreja Batista Nacional de Londrina, é porque lá atrás eu não abracei o Mickey. O Senhor fechou as portas, mas de uma forma tão abençoada. Foi conduzindo a minha vida, para a tristeza de alguns, para a nossa alegria, porque portas fechadas também são caminhos de Deus. E quando nós entendemos que há um Deus bom, que está conosco em todo o tempo, às vezes nós não entendemos nos momentos as coisas, mas nós podemos colocar o nosso joelho no chão e dizer: Senhor, eu sei que Tu és bom, e por mais que eu não entenda, eu sei que de alguma forma o Senhor será glorificado, e isso será bom para mim. Não sei quando, não sei como, e nem sei explicar o porquê, mas eu confio em Ti. As portas foram fechadas para Paulo, e Paulo então vai até Troade, porque Deus por vezes fala de maneira gentil fechando portas. Só uma ressalva: nem sempre resistência significa Deus dizendo não faça. Há algumas resistências sim, que são ação diversa. A dificuldade da vida, a dificuldade que Satanás nos impõe, coisas boas, produtivas, úteis e santas, não são fáceis de serem feitas. Existe resistência. A Bíblia nos fala que amar ao Senhor nesse mundo, servir ao Senhor nesse mundo, falar do Evangelho do Senhor nesse mundo, vai sofrer resistência. Então não é todo não que é uma forma de Deus guiar, mas Deus também nos guia. Por outro lado, não é toda porta aberta que é Deus nos guiando. Quando Deus fala a Jonas: Jonas, vai para Nínive pregar. Jonas fala: eu vou não. Ele encontra portas abertas para fugir. Ele desce até uma região e pega um barquinho. Diz o texto lá que ele comprou a passagem. Tinha gente vendendo passagem para o destino que ele queria ir, que era os confins do mundo. Numa rota que não tinha navio assim tão constantemente, porque era uma rota de tempestades, de turbulências. Então as pessoas não iam para lá. E Jonas encontrou tudo certinho, fugindo de Deus. Às vezes, fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus vai trazer paz ao nosso coração. Cuidado, não confie no seu coração. Seu coração é enganoso. Busque a orientação do Senhor. Busque conselho de gente madura que ama e teme ao Senhor. Cuidado para ficar procurando na boca dos outros aquilo que você quer ouvir. Porque uma das coisas que Deus mais faz quando Ele fala conosco é contrariar a nossa vontade. Uma das coisas que Deus mais faz é desafiar a que nós pensemos de fato o nosso caminho, se esse não é o caminho do egoísmo, se esse não é o caminho da fuga, se esse não é o caminho de alguma coisa que nos afasta dele. Então, cuidado com portas que parecem abertas, porque afinal a Bíblia diz que existem caminhos que para o homem parecem caminhos de paz, mas que o final são caminhos, você sabe o texto, de morte. Portanto, se as coisas estão indo muito bem, não se esqueça de orar dizendo: Senhor, não me deixe enganado. Se esta não for a vontade do Senhor, boa, perfeita, agradável, se eu estou entrando nessas coisas por minha própria cabeça dura, se tem coisa que eu não estou percebendo, Senhor, se eu estou forçando a minha entrada, se eu estou tentando ver aonde não tem, Senhor, fecha as portas, não me deixe enganado, me dá discernimento, para que eu não esteja enganado. Amém, queridos? Por último, nós vemos aí no versículo 9. Não obstante, diz o verso 9, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo teve uma visão. Paulo teve um encontro sobrenatural. A Bíblia fala de visões, a Bíblia fala de sonhos. Sabe qual a grande diferença entre visão e sonho? Visão acontece com a gente acordado e sonha com a gente dormindo. Né? Deus fala, mas é bom a gente entender que na maioria das vezes, sonho é sonho. Na maioria das vezes, sonho é sonho. Deus pode falar, quem sou eu para dizer que não? Deus fala,
Deus fala de meios não convencionais. Porque se de um lado Deus nos guia de maneira ordinária, por meio da prudência, da inteligência, do planejamento. Por outro lado, Deus nos guia também fechando portas por meio da sua providência. Deus também nos guia por meios não convencionais, por meios extraordinários. De olharmos para situações e parece que o nosso espírito se contrai dentro de nós e diz, parece que não é isso. Tá tudo certo, mas parece que não é isso. Ou de alguém que chega até nós e diz, olha, eu tenho uma impressão. Você pode descartar, pensa nisso, mas eu tenho uma impressão. Ore a respeito disso. Deus fala aos nossos corações. Deus fala conosco. Mas veja, isso é excepcional. Leia Atos. A gente às vezes olha para Atos e fala assim, tanto milagre acontecendo em Atos, né? Sim, Atos narra 30 anos da história da igreja. Eu não sou muito fã de futebol. Eu sou fã de futebol até a Copa de 94 do Brasil. A partir disso eu não sei muito sobre jogo. Mas às vezes a gente vê os compilados dos jogos, né? A gente fala assim, nossa, que jogo bom, que jogo pegado. Nada, foi 1 minuto editado, de 90 minutos jogados, talvez até mais, que foi um jogo chato, foi um jogo ruim, foi um jogo comum. E aí você vê, editado, algumas partes, fala assim, nossa, que jogo pegado. Nós estamos vendo aqui 30 anos da história da igreja, em que o autor, para contar o que estava acontecendo, escolhe momentos. Tem textos aqui que você vê assim, e foram de uma cidade para outra, numa frase, foram de uma cidade para outra. Mas você olha para o mapa, é coisa de 3, 4 dias de viagem. Você viu uma frase, mas foram 4 dias. E o que aconteceu nesses 4 dias? Não sei. Vida que anda, vida que acontece. Milagres, muitos milagres aconteceram, mas se você olhar para a sua vida, você vai ver também muitos milagres que você viveu. Se fizer um compilado da sua vida só com os milagres, quem olha fala assim, meu Deus, essa pessoa só viveu milagres. Mas você sabe que não. Deus age de maneiras sobrenaturais. Deus fala de maneiras sobrenaturais. Mas entenda, sobrenatural é isso. Sobrenatural é além do natural. Extraordinário, além do ordinário. Portanto, isso não acontece todo dia, toda hora. De novo, maturidade é aprendermos a caminhar com a instrução de Deus por meio da sua palavra. Mas se Deus precisar falar conosco de maneiras não convencionais, Ele o fará. É por meio desta palavra que Paulo atravessa de Troade para Filipos. E começa agora a evangelizar o continente europeu. Até então o evangelho estava ali, na região de Jerusalém, ali na Ásia. Mas agora Deus abre as portas para que Paulo vá até a Europa e a Europa começa a ouvir do Evangelho, porque Deus havia fechado as portas para o norte, para o sul, e agora ele vai para frente, Deus fala agora passa, ele tem essa visão. Agora presta atenção em algo muito importante, olha o verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E esse texto é o fechamento dessa perícope. Aqui há uma mudança na narrativa. Até então, o autor, Lucas, está falando, eles fizeram isso, fizeram aquilo. A partir de agora, Lucas se inclui, porque agora Lucas entra na caravana. E agora diz o texto que, depois disso, preparamo-nos. E o texto diz, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar. Veja, essa palavra concluindo aqui, eu não vou ficar falando de grego, mas a palavra que aqui é usada, fala de uma conclusão mediante a conversa. Simbibazo, pronto, falei. Que fala sobre chegar num consenso. Não foi a decisão de um. Paulo teve uma visão, então agora vamos. Não, eles sentaram. Eles conversaram. E eles decidiram, a partir de tudo aquilo que já haviam experimentado, a partir das portas fechadas, a partir da revelação geral, a partir do ídio de Jesus, a partir da missão que eles tinham de pregar o Evangelho, onde o Evangelho ainda não era conhecido. Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, para os romanos, dizendo, vocês sabem que o meu propósito é anunciar Jesus onde ele ainda não é conhecido. E é com base nisso tudo, que eles sentam, eles conversam, e aí gente, o que a gente faz? E diz o texto que eles concluíram que era a hora de subir. Porque quando Deus fala conosco por meios não convencionais, é bom ter cautela. Porque não é só Deus que fala conosco por meios não convencionais.
Às vezes o nosso coração escolhe meios não convencionais para ouvir a Deus. Ai, meu casamento está muito ruim. Será que eu tenho que abandonar a minha esposa? Aí o pastor fala no culto: abandone o seu pecado. Resposta de Deus. Está procurando. Está querendo ouvir. Às vezes o nosso coração se engana. Então, diante de algo que é extraordinário, busque conselho. Ore ao Senhor. Use o exercício da prudência. Diga a outras pessoas: olha, eu estou tendo essa impressão, será que isso de fato é o que eu devo fazer? O texto diz que eles concluíram: de fato, nós devemos seguir. Porque Deus fala conosco de maneira ordinária, por meio da inteligência, da prudência, do cálculo. Deus guia a nossa vida com portas fechadas, apontando caminhos. Mas Deus também tem o poder de falar conosco por meios não convencionais, extraordinários. Deus fala. Deus usa pessoas. Deus usa pregadores. Deus usa irmãos que amam ao Senhor. Deus usa pessoas. Deus fala ao nosso coração. Deus põe impressões em nossos corações. Impressões que nos dizem: não vai por ali, ou vai por aqui. O problema está quando nós queremos ser guiados somente por isso. Quando para nós vida com Deus é só o extraordinário e inexplicável. E nos esquecemos de ver a beleza do dia a dia, a santidade do ordinário, a graça dos dias comuns. Essa é uma palavra que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. De nós aprendermos a ver a bondade de Deus nos dias mais comuns da vida e sermos guiados pelos meios abençoados de Deus que falam do exercício das nossas responsabilidades dentro de um relacionamento de quem ama a Deus e quem quer buscar conhecer a Deus. Amém, queridos? Então, título de aplicação: viva naturalmente de acordo com os princípios bíblicos. Não fique procurando sinal em tudo. Viva, viva. Faça os cálculos e viva. Segundo, avalie as resistências. Pode ser Deus movendo o seu caminho. Pode ser o inimigo tentando atrapalhar aquilo que de fato é propósito de Deus. Pode ser um meio pelo qual Deus está denunciando em você algo que ainda precisa ser amadurecido para Ele te colocar aonde você está orando a respeito. Por vezes Deus fecha portas para que a gente se prepare. Por vezes Deus fecha portas definitivas. Então ore. Senhor, nessa situação de resistência, o que está acontecendo, Senhor? Há algo que eu preciso aprender? Há algo que eu não estou vendo? Há algo que eu preciso orar mais? Há algo que eu preciso aprender mais? Como eu disse, tinha um amigo que dizia que em toda a crise que ele passava, a oração dele é: Senhor, não me deixa sair daqui sem aprender o que eu tenho que aprender. Ore ao Senhor diante das resistências. Terceiro, entregue as suas decepções ao Senhor. Muitas vezes não são os seus caminhos que prosperam, mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Aponte para o Senhor as insatisfações do seu coração e diga: Senhor, eu queria que fosse assim. Eu pensava que tinha que ser desse jeito, eu acho que assim eu seria feliz. Se daquele jeito tivesse acontecido, Senhor, eu acho que assim teria sido bom. Aponte as suas decepções, mas não saia do seu momento de oração sem dizer: contudo, Senhor, eu confio em Ti, e eu sei que a Tua vontade é melhor do que a minha. Seja feita a Tua vontade e não a minha vontade. E por último, se alegre com a variedade de formas que Deus usa para dirigir a sua vida, para dirigir as nossas vidas. Amém? Já se sentiu perdido em algum momento? Há um Deus que nos guia. Esteja atento para as formas como Ele nos guia. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.